E aí, minha gente, mais um episódio do Sobre Tudo. E a pauta de hoje é aquela pauta que vai dividir opiniões, mas também terá muitas informações. Convidei ela, Clécia Ali, sexy coach cristã ou sexy coach e cristã? Fiquei sabendo que ela veio preparada para responder sobre tudo. Clécia, muito obrigado por aceitar esse convite, do nosso episódio do Sobre Tudo. Eu fiquei sabendo, um passarinho verde me contou que você veio preparada para responder sobre tudo mesmo. Sobre tudo, Então... não sobre tudo. Eu quero que você se apresente um pouco, pessoal de casa, venda o seu peixe. Tudo bom, minha gente? E aí, Tô aqui, que honra, que prazer. Muito obrigada a você, assim, pelo convite, Eu me sinto sempre muito honrada de estar ao seu lado, certo? E também de dividir um pouco, dessa minha profissão e de todo esse lado que abrange o lado da sexualidade. E para quem não me conhece, eu sou Clécia Ali, sou sexy coach e sexóloga em formação, tá? Arrasou. O sexy coach, Jefinho, é um profissional especializado na sexualidade, saúde e bem-estar do casal, tá? Então, o sexy coach, ele abrange a área da sexualidade, mas também a área do relacionamento. E assim, você é sexy coach, mas você é cristã. Isso. E é isso que a gente quer debater aqui um pouco. Eu tenho algumas perguntas para fazer, mas uma pergunta especificamente até de um influenciador aí que fez um post. Eu vou deixar para o final essa daí, tá? Clécia, você, como eu conheço um pouco sobre você, você é casada, tem 2 filhas. E eu queria saber que você falasse aqui nesse vídeo como é a relação do seu esposo, suas filhas, se eles apoiam a sua profissão, como é? Eu costumo dizer que eu fui abençoada por Deus, Porque eu tenho várias amigas na área e muitas sofrem com a dificuldade do apoio da família, do esposo, Principalmente do esposo, Porque a gente lida assim, tanto com casais como com mulheres e homens também, Sim. Então, eu costumo dizer que eu fui presenteada por Deus, porque o meu esposo é, de fato, o meu maior incentivador, sabe? Ele está sempre ali comigo, sempre me apoiando, ele nunca duvidou do meu profissionalismo, E eu fico muito feliz porque eu atendo homens também, Sim. Tanto casais como mulheres e homens também. Então, esse apoio dele dizer, não, vá, porque eu sei que que é a sua profissão, é o seu que trabalho. você ama, é o seu trabalho. As minhas filhas ainda são novas, Sim. Mas entendem de fato a minha profissão. E aí eu sempre converso com elas, E sempre digo a elas, quando alguém pergunta o que é que tu diz? A minha, E aí elas respondem, a minha mãe, ela vende produto. A minha mãe, ela trabalha com casais. A minha mãe, ela é sexóloga, sabe? Então o pessoal já entende mais ou menos do que se trata. Um pouco. Clécia, pelo que a gente já conversou aqui e tudo mais, antes de você ser sexóloga, você já foi professora, você já vendeu bolo, você já fez coisinha de EVA, e aí você mudou toda a sua profissão. E eu queria saber, quando você iniciou, você vender produtos, foi logo o início, Sim. Erótico. Isso. Muita gente mudou com você, muita gente parou de falar com você, como foi isso? No início, eu tive uma certa rejeição de algumas pessoas, Porque a cosmética sensual e o produto erótico, ele arremete muito à pornografia. Sim. Mas isso não de agora, isso de antes. De antes. A forma com que as pessoas... Prova tanto que muita gente comprava os produtos escondidos, embalava em bolsa, e tudo mais. Isso. Mas hoje mudou muito, Porque... não é só sobre sexo, é sobre saúde, é sobre relacionamento, é sobre casamento, sabe? É sobre conforto, é sobre segurança, Sim. é sobre sensações novas, é sobre tudo. É sobre tudo. Então, assim, logo no início, eu senti a resistência, Assim, algumas pessoas se pessoas, afastou, amizade, familiar. Não de se afastar completamente, mas, tinha vergonha de estar junto, de conversar, sabe? Ou das pessoas pensarem, eita, aquela ali compra produto, aquela ali é cliente de Clécia. Então, assim, ainda senti isso de algumas pessoas, Mas eu sempre fui muito segura. Do que você sempre sempre quis. tive a certeza desse chamado de Deus para a minha vida.
sabe? Então, independente de quem entende, de quem não entende, de quem aceita, de quem não aceita, eu sei o meu propósito. É verdade que 90% dos seus clientes são evangélicos? Sim. 90%? 90%. Você trabalha com os casais evangélicos. E Isso. solteiros também? Solteiros também, homens, mulheres, casais. Eu atendo todo o público. Todo o público, né? Clécia, a próxima pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte. É possível o casal, né, ser evangélico, fazer algo diferente, algo divertido, usar brinquedos, sem interferir nas leis? Com certeza. Não só não só pode como deve, tá? Invistam mesmo, né, no relacionamento de vocês, na vida sexual, tá? Porque hoje em dia, Jefinho, as pessoas querem espiritualizar tudo, né? E nem tudo é espiritual. Uhum. A roupa não é espiritual, a comida não é espiritual. O sexo, ele é criado por Deus, mas a gente tem a carne, que é o contato um com o outro. Ó, inclusive, né, eu acho que faz uns 2 meses, teve uma influenciadora que tinha o seu esposo que estava em um reality show, que ela falou que quando ia, né, namorar com seu esposo, ouvia louvor. Louvores. E aí? É como eu sempre falo para as meninas, né? Porque quando essa polêmica surgiu, foi Sim. aquela coisa, ai meu Deus, e agora? Né? Tipo, eu não posso mais ouvir aquela música que eu ouvia, agora tem que ser louvor e tal. E eu sempre explico para elas, Sim. né? Que cada pessoa é cada pessoa, né? A sua intimidade com Deus é a sua intimidade com Deus. Se você se sente bem de na hora do vucu-vucu tá ali ouvindo, aleluia, glória a Deus, tá tudo bem, tá? Ó, casais, seja real, né? Só porque você vende produto e tudo mais. Mas o casal evangélico pode utilizar o gel, os brinquedos, a masturbação e tudo mais? Géis, acessórios, não só pode como deve, tá? Porque não é só sobre o sexo, é sobre saúde, Sim. é sobre conforto, é sobre prazer, tá? Existem inúmeros casais que sofrem por falta de conhecimento. E a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Isso não é só dentro da igreja, é em todos os aspectos, sabe? Se eu não me alimento bem, eu vou sofrer, porque eu estou com falta de conhecimento sobre a alimentação. Se eu não deixo amplo a minha vida sexual, claro que, né, em comum acordo, sentindo paz, prazer, sem estar com peso na consciência de que, ai, Deus não vai me ouvir, aquela coisa toda, tá? Eu me fecho para esse mundo. Sim. Mas quando eu entendo que eu estou com o meu marido, certo? A gente está em comum acordo, a gente sente paz, a gente sente prazer, e isso não interfere no meu campo espiritual, tá ok, tá? A questão da masturbação, aí já é uma outra história, né? Porque aí sim entra o pecado, tá? Porque a masturbação é um sexo solitário. E o que muita gente confunde, né? Porque o marido toca a mulher toca o marido, que está se masturbando. Não. Masturbação é sexo solitário. É um estímulo que você pratica sozinho até chegar ao ápice do prazer, que é o orgasmo, tá? Mas entre casal, não. O casal que se estimula, ambos, não é masturbação. Clécia, lá no início eu fiz a pergunta que seu público era 90% evangélico. Isso. Certo? Você também já falou aqui que atende casais. Sim. E também já falou que atende solteiros. Sim. Mas atende também pessoas de outra, vamos supor, orientação sexual? Como profissional, sim. Tá? Clécia, eu queria um gel, um lubrificante, um acessório. É claro que eu tenho uma loja e sim, eu atendo sem distinção nenhuma, tá? Mas existem pessoas que me procuram e querem saber outras coisas mediante a nossa religião, né? Ao que a Bíblia diz, aconselhamento, aí sim já é uma outra parte. Mas todo o público eu atendo sim, sem distinção alguma. Quando a gente entra no teu perfil, tem lá, né? Clécia ali, sexy coach, barrinha cristã. Isso. Como eu posso fazer essa pergunta para você? Como você lida dentro da sua igreja? Você tem a sua religião, você tem a sua igreja, né? Como é as pessoas, como é os seus pastores em questão à sua profissão? É super tranquilo,
de fato, existem coisas, né, que não são faladas, né, que não são ditas, mas, graças a Deus, é super tranquilo. Eu acredito muito que quando você tem o pé no chão e a consciência em Deus, eu acho que a gente não busca muito a aprovação das pessoas. Aonde hoje eu atendo muitos casais e muitas assim, mulheres, né, que sofrem dentro do seu relacionamento. E aí, às vezes, choca quando digo que a igreja, ela precisa falar sobre sexo, ela precisa falar sobre relacionamento, ela precisa falar sobre a sexualidade. É porque, de fato, precisa. Existem, sabe, casais dentro da igreja que se perdem porque não tem com quem conversar, porque não confia em ninguém, sabe? Porque falar sobre sexo é um bicho de sete cabeças. E, meu Deus do céu, como é que eu vou ter essa dúvida e tal? Então, a igreja precisa instruir, sim. Não ama seus membros? Então, precisa instruir tanto na área espiritual, como na área assim, física, a área financeira também e a área sexual também. Eu fiquei sabendo que você também é cantora, viu? Você canta na igreja, né? E aí também não tem essa diferença. Ah, a Clécia não vai mais cantar porque ela trabalha com produtos eróticos, não. Continuou. Graças a Deus, não. Tem esse apoio do pessoal da igreja e tudo mais, né? Sim. Que bacana. Agora, eu tenho uma pergunta que é bastante polêmica. Simbora. Que, na verdade, começou semana passada essa polêmica. O que acontece? Um ex-BBB, influenciador e sexy coach também, né? Ele é sexólogo. Ah, tá. Ele fez um post no seu perfil falando que história é essa de sexy coach cristã. Não tem nada a ver. Ciência é ciência, fé é fé. E muita gente começou a te marcar e começou aquela polêmica, aquela coisa toda. E aí eu queria saber qual é o seu posicionamento sobre isso. E o povo tudo marcando. Eu digo, o que é que tá acontecendo? Pelo amor de Deus. Quando eu fui olhar, eu digo, é o quê, minha gente? É claro que a gente vive em um país onde nós somos livres, né, para falar e tudo mais. Mas existem pessoas que pegam aquilo que é certo para elas e impõem para todo mundo, para toda geral. E aí essa pessoa falou que fé e ciência não se misturam. Eu discordo, tá? Porque eu sou uma profissional que atendo o público, tá? Mas se um casal cristão vem para mim e diz, Clécia, a gente está pensando em fazer uma homenagem, eu jamais vou dizer esse casal, que legal, faz aí e eu vou te dar dicas. Não, porque a minha fé, nessa hora, vai interferir nesse casal que também é cristão, mas está saindo da palavra nesse sentido, sabe? Então, assim, outro exemplo, né? Assim, bem claro. Eu sou cristã, mas eu tô com dor de dente. Eu não vou, né, para um dentista só focada na minha fé. Eu vou também porque eu acredito na ciência. Eu sei que Deus deu inteligência ao homem para executar aquilo que ele foi chamado. Então, a fé e a ciência, elas se combinam sim, né? Porque se a gente viver só pela fé, a gente vai deixar de viver também muitas outras coisas. E se a gente vive só pela carne, a fé, ela é morta, tá? Então, o que eu vejo muito nisso é que há uma intolerância cristã, né, como sempre, muito grande. Onde eu sou uma sexy coach, mas eu tenho que colocar um i entre o sexy coach e cristã. Como assim? Eu posso me identificar como eu quiser. Sexy coach cristã e sexy coach e cristã e ponto. E ninguém vai mudar isso. No caso, o seu posicionamento que ele está totalmente errado. Erradíssimo. Você acha que esse post foi diretamente para você ou foi para outros profissionais? Porque eu acredito que existe mais sexy coach dessa área que são cristãos e utiliza isso, né? Eu acho que não cheguei ainda nesse nível, né, Jefinho? Eu acho que sim. Não sei se você é famosa. Assim, pode ter acontecido, né, de fato ter visto alguma publicação, algum vídeo e tal, mas também existem muitas outras, né, profissionais que se dizem, né, tipo sexóloga cristã, né, sexy coach cristã. Então, essa pessoa não, né, tipo, não atingiu só a mim, atingiu muitas outras profissionais, tá? Eu sei que
Exemplo, a psicologia, a Sim. pessoa vai atender de acordo, né, com a mente do outro e tal, e de fato a ciência. Mas eu como sexóloga ou como sex coach, se um jovem chega para mim e pede uma orientação, né, assim, para a masturbação, eu não vou dar, sabe? Porque aí já entra a pornografia, o que é prejudicial pela ciência ao homem. Então, a fé é pelo amor de Deus. Clécia, já falando nessa questão de polêmica, de críticas, como você lidar com os haters? Olha, Já chegou algum momento assim de tipo, de um hater botar algo que você se sentiu mal? Você repensou, você pensou tipo, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô na profissão certa? Não, assim, não de eu me sentir mal, sabe? Com tudo que aconteceu, né, ultimamente, eu fiquei muito surpresa com o pensamento das pessoas, Sim. né? E aí são muitos comentários maldosos, muitos mesmo. Muitos eu acompanho, alguns eu ainda rebato, mas de fato não dá para Porque não tem como já acompanhar, né? Que você é famosa. Mas assim, eu confesso que até eu fiquei surpresa comigo Sim. mesmo, sabe? De não ficar, ai meu Deus, isso, aquilo, outro. Não, porque eu entendi que cada um, né, tem a sua mente, né? E as pessoas, elas de fato, elas vão seguir aquilo, né, assim que acreditam, né? Então, quando a gente fala sobre sexualidade, a gente fala sobre sexo, é um peso enorme. Que É as um pessoas tabu muito grande ainda, né? Sabe, Falar parece sobre que isso. não fazem, parece que não tem prazer, parece... Eu digo, Jesus, abençoa essa sexualidade desse povo, porque... Sabe? Então, assim, eu de fato confesso que não me perturbei ainda com nenhum comentário. Amém. Mas, de fato, tem comentários Amém. que são pesados, que são maldosos, viu? Se você fosse apegar ali mesmo, Nossa. vai precisar de quantas psicólogas, Oxe, né? já tinha desistido, né? Já tinha desistido. Porque muita gente, de fato, vai mesmo de encontro. Não, tem gente... Teve um comentário que falou assim... Satanás, eu sei que és tu. Eu digo, fui chamado de Satanás. E assim, qual é a tua maior inspiração nesse meio? Eu tenho várias inspirações, né? De fato, a minha maior inspiração... Jefinho, eu posso te dizer que hoje sou eu mesma. Você mesma. Porque existem algumas coisas que eu realmente não concordo, né? E infelizmente não dá para dizer, ali fulano é meu, sabe? Não dá. E aonde você quer chegar com essa profissão? Eu quero chegar muito longe. Eu quero chegar muito longe, independente... Tipo né? assim, você tem sonho de um dia estar no meio desses grandes nomes, né, evangélicos, tipo uns judeões, para falar sobre casais, essas coisas assim? Eu tenho esse sonho, né? Eu amo palestrar, apesar de ter começado com a venda, mas eu amo palestrar. Apesar, né, da minha gagueira, eu amo palestrar. Nem parece que é gaga. Eu amo palestrar e eu acho que a minha maior realização é quando uma mulher, quando um casal, ele se redescobre sexualmente. Então, assim, eu tenho muitos sonhos, eu tenho muitos planos, né? É claro que todos estão, né, aí nas mãos do Senhor. Mas eu acho que a transformação de vida e de mente, eu acho que é o maior alcance. Independente de eu chegar aonde eu tiver que chegar, sabe? Se você parar assim para analisar hoje, para quando você começou, você acha que o seu trabalho vem sendo bem feito e vem evoluindo, vem destravando mente? Sim, sim. Algumas vezes eu confesso que dou uma mancada, sabe? A cabeça... Uma raiva que dá assim, que você... Minha gente, pelo amor de Deus, o que é que o povo vem fazer aqui? Se não gosta, vem fazer o que aqui, pelo amor de Deus? Mas, assim, eu acredito, sim, que tem transformado vidas, né? Assim, famílias, casais. Porque você também tem a sua loja, né? Sim. Você trabalha com produto, tem a Chameg. E aí você começou com os produtos, depois foi, né? Isso. Buscando evolução. Isso. Tem uma frase que eu li assim: todo empreendedor, ou ele começa por necessidade ou por amor. O meu caso foi de fato por necessidade, né? Eu precisava ganhar um dinheirinho para comprar um pãozinho, né? As coisinhas dela. E aí eu me apaixonei pela área. E quanto mais eu estudava, eu chegava, né, tipo, ao meu conhecimento,
e eu ia expondo esse conhecimento, eu percebi a carência das pessoas na área sexual, o sofrimento das mulheres, sabe? Às vezes por coisas simples, como uma secura vaginal, por exemplo, dor na penetração, sabe? Dor na relação, onde muitas fazem por obrigação. Isso é muito triste. É muito triste porque a mulher não sente prazer mais, sabe? É uma escrava sexual, entendeu? Então, assim, quando eu percebi a necessidade da saúde, do bem-estar, do prazer, do conforto, né, da inovação, aí eu digo, pronto, é aqui. Que Esse pena que já estamos chegando no final. Que papo gostoso, Clécia. Que bacana, foi fluindo aqui. Teve algumas perguntas, né, que a nossa retorista Kessia, porque eu confundo Clécia com Kessia, fez, mas foi um tema que fluiu e tenho certeza que vai destravar a mente de muita gente que está assistindo esse vídeo agora. E assim, eu queria que você finalizasse pedindo aquilo que eu sempre peço no final do vídeo. Se inscrever, compartilhar, comentar, eu deixo para você finalizar. Sobretudo, é sobretudo de verdade, tá? Então, eu quero convidar você, se você por acaso ainda não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho, tá? Comenta, porque sobretudo é sobre tudo mesmo. E claro, que vem muito mais por aí. Isso é só e a gente vai ficar acompanhando nos comentários vocês lá, certo? Até a próxima e muito obrigado. Obrigada.